O segundo link é o link do RStudio, tá? Vocês vão ver essa tela aqui. E aqui em cima vai ter uma opção que é baixar, né? Você clica aí. Ele vai pedir para você escolher uma versão do R, né? Professor, aqui não está apresentando a tela, não sei se você queria apresentar. Eita, boa. Ninguém falou nada, hein, pessoal? Valeu. Eu vou... Pessoal, me ouve? Ouço. Oi, eu tô tentando... É que eu tava... Nossa, tá péssimo. Agora você tá me ouvindo? Tô sim. Ah, é que eu tô tentando falar um tempão. Meu microfone que tem problema. Ah, tá. O senhor usa Mac, né? Uso. Porque eu tentei baixar o RStudio. Eu uso Linux. Eu tentei baixar o RStudio e ele não tá rodando de jeito nenhum. Nem no Ubuntu, nem no Debian, em lugar nenhum. Eu nunca instalei direto no Ubuntu, não. Mas pode tentar usar o RStudio Cloud, acho que vai dar certo. Depois eu procuro alguma coisa na internet, como instalar, aí eu posto se achar alguma coisa legal. Não, ele tá rodando, ele só não roda o Studio. A linguagem em si funciona. Mas valeu. Ah, tá. Então, bom, pessoal, eu estava falando e ninguém estava entendendo nada, era porque eu não estava mostrando nada. Mas vamos lá de novo. O primeiro link é o link do R, né? Aí já vai direto nessa tela. Aí vocês clicam aqui nesse baixar R 4.0.4, tá? Quem estiver no Windows, né? Quem não, é só colocar no Google R for Linux, R for Mac, uma coisa dessas aí, né? Uma vez que o instalador baixa, aí vocês instalam como instalar qualquer programa, né? Ok para todo mundo, next. E depois vai dar uma opção para você escolher a língua que você quer, né? Português, espanhol, inglês, alemão. Aí você escolhe o que tiver preferência. O segundo link é o link do RStudio, tá? Vão aqui em baixar. Aí ele vai pedir para escolher a versão que vocês querem, porque tem versões que são pagas, né? A gente vai na versão que é de graça. RStudio Desktop. E automaticamente ele vai reconhecer o teu sistema operacional e só clicar aqui nesse botão grandão e ele vai baixar. E depois de novo vai instala como qualquer outro instalador, né? Ok, next, e assim vai. Se alguém está com problema para rodar, tem o RStudio Cloud, tá? Tinha postado aqui no terceiro link. Aí quem não se cadastrou ainda tem que ir nesse aqui para se cadastrar. Aí você fala que é a versão free e tudo mais, tá? Aí clica aqui, você cadastra, vai ter que preencher seu e-mail. Eles vão mandar um e-mail para você falar que é você mesmo e depois tudo tranquilo. Como eu já tenho conta, eu vou me logar. E, por enquanto, vou deixar ele logado, tá bom? Bom, então essa é a nossa primeira aula de R, tá? Eu vou falar da introdução do R e tal, e alguns comandos básicos. Esses dois são os símbolos, né, as imagens dos instaladores, tá? Esse daqui é o R nativo, né? E esse daqui é o RStudio, tá? R de graça, completamente de graça, gratuito. Ele é fácil de usar e é legal, que tem uma comunidade grande de pessoas criando pacotes novos. A gente vai ver o que é um pacote. Então, basicamente, um pacote é um conjunto de várias funções que servem para alguma coisa interessante. Então, o que eu gosto do R, por exemplo, eu fiz um artigo agora, vamos supor, né? Eu submeti meu artigo, ele foi aceito. Eu falo, bom, como eu não quero que meu artigo fique simplesmente como um artigo, eu vou disponibilizar o código para o pessoal usar. Então, eu faço meu pacote no R e
mando pro CRAN, né, que os caras aí do R, eles avaliam meu código, meu pacote e disponibiliza para todo mundo que usa o R poder utilizar, né? Então é uma comunidade grande, mas logicamente é um software sem garantia, né? Então, por quê? Porque todo mundo cria, né? E os caras que revisam, eles se compila certinho o código, né? Se calcula o valor certo é outra história, né? Então você tem que ter muito cuidado em saber qual pacote utilizar, quais não, né? Sempre bom dar uma olhada na documentação e tudo mais. A gente sempre pode utilizar o R nativo, né? Que é esse aqui. Eu vou abrir e vou fechar. E aqui você escrever tipo 2 mais 2, né? 4. E aqui consegue criar um novo documento. Que aqui você escreve todo o seu código, né? E depois simplesmente copia e vai colando no negócio. Por exemplo, 2 mais 2, 3 vezes 3, 3 dividido por 2, né? Ele copiou tudo, colou aqui, Enter, e vai me dar tudo que eu fiz, né? Fechar aqui esse RStudio, esse não salvar. E também podem utilizar o RStudio, né? Isso aqui. Ele é bem mais pesado do que o R nativo, né? Mas o legal é que tem uma interface bem interessante, né? Aqui você escrever código, por exemplo, aqui é o resultado, né? E aqui tem, por exemplo, o que tem na pasta que você está trabalhando, e aqui, esse que está aqui em cima, é tudo que está carregado no seu ambiente. Eu vou fechar também, que eu vou utilizar. E, bom, uma alternativa é o RStudio Cloud, né? Que tem uma versão gratuita. Ela tem algumas limitações, tá? Porque não tem tanta capacidade, acho que tem só 1 GB de memória e tudo mais, mas para nosso objetivo dá tranquilo. Bom, então uma vez que vocês esse daqui é o que eu tenho, o que eu vou ter no RStudio Cloud, tá? Uma vez que vocês se logam, vou sair de novo e entrar caso alguém perdeu. Você logar aqui, coloca suas credenciais. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto, porque aqui não tem nada, né? Criar um novo projeto. Ele vai criar uma máquina virtual para mim. E é aí onde a gente vai fazer todos os nossos códigos. Da aula de hoje, pelo menos. Eu vou tentar sempre utilizar o RStudio Cloud. Mas talvez algumas vezes eu utilize o RStudio do meu computador, tá bom? Carlos, a gente vai usar mais o RStudio do que o R, então? Eu prefiro porque é mais fácil, porque, olha, tem como você separar várias coisas e tal, mas se você quiser utilizar só o R, sem a interface do RStudio, dá para utilizar também. O código é exatamente o mesmo, não muda em nada. Só que eu acho que é mais organizado trabalhar no RStudio. Tá bom, valeu. Bom, então vocês criam um projeto, eu vou colocar aqui o nome, o Lab 01, por exemplo. Clique, Enter. Já temos nosso primeiro projeto. Não tem nada, né? Então eu vou criar, vai um file, open file, RScript. Professor. Oi. Ai, agora foi o microfone. Desculpa, eu não peguei. Onde é que você apertou para entrar nessa aba? Qual? Essa aba que essa você aqui? entrou. Aqui. Isso. Eu tinha... Deixa eu sair aqui. É que eu tô aqui no iniciozinho. Aham. Você vai em... Você se logou no coisa? Aham, já tô logada. Beleza. Então, quando você se logar, você vai criar um novo projeto. Aqui, New Project. Embaixo do seu nome. Ele vai demorar um tempinho, porque vai criar uma máquina para você. E assim que ele carregar... Engraçado, o meu não aparece isso, aparece No Project.
Não aparece nenhuma opção embaixo. Mas você apertou para criar novo projeto? Aqui? Tá vendo? Tem que Embaixo? apertar 2 vezes. Tá bom. Ai, pessoal, olha, eu sou muito ruim com Não, coisa de... tá tranquilo. Desculpa, tá? Não, pode perguntar. Tem que perguntar tudo, porque se você perder um momento, por exemplo, agora, depois acompanhar é mais difícil. Então, Não, tá. a ideia é que todo mundo esteja conseguindo entrar. Então, você Tá, vai eu clicar em consegui. New Project. Conseguiu? Ele carregou aqui, tá carregando. Beleza. Acho Então, que vai entrar. Eu consegui baixar também. Então, tá, beleza, entrou aqui nessa tela que você tá. Eu consegui baixar, então a gente vai usar mais esse aqui, o Cloud, né? Isso. Hoje vai utilizar o Cloud, porque pode ser que alguém não tenha baixado o RStudio e tal, mas os códigos são iguais, tudo igualzinho, tá? E qual é a diferença para você? Por que o que a gente baixa é mais usual? Porque esse aqui, por exemplo, eu acho que só funciona por 40 minutos, tá? Ok. E a memória é 1 GB de memória, né? Beleza, tá bom. Professor, Obrigada, funciona professor. por até 1 hora. Oi? Funciona por 1 hora. Se Por 1 você hora. se clicar em cima onde está escrito RAM, você vai ver lá os recursos, aí tá lá o máximo de background, que é 1 hora. Ah, boa, boa. Embaixo. Embaixo? Último, execution. Aí vai estar lá max background execution, que vai estar 1 hora. 1 hora, é. Dá para dar Se você mais. tentar aumentar, ele bloqueia. Ah, entendi. Boa. Obrigado. Aí vocês têm o Workspace e aqui vocês colocam o nome que vocês quiserem, né? Lab 01 eu coloquei. Aí vocês podem colocar, só vou colocar Lab 01 Centro Ciro. Aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. Né? Ele vai ter 3 separações, né? Essa grandona aqui é onde roda tudo, né? Tipo, 2 mais 2, você escreve e ele roda. 4, né? 2 vezes 3, Enter, ele roda. 6, né? Só que fazer código assim é meio chatinho. Então, o que a gente faz? A gente cria um script, vai aqui em File, New File, e no primeirinho é Script, tá? E aqui a gente vai escrever todo o código, tá? Eu vou só salvar aqui. Lab 0. E vou salvar. E veja que assim que salvei, o Lab 01 apareceu aqui, na parte inferior direita. Apareceu um arquivo .r, né? Lab01.r. Tá? Então vamos lá. Diga. Onde você clicou para poder abrir essa janelinha? File, New File, e aqui Script. Aí cliquei e apareceu essa outra janela aqui em cima, né? Separando a tela grandona em 4 partes. Tá bom. Conseguiu aí? Deu certo? Beleza. Então, isso que está aqui no slide é o que a gente tem aqui no nosso RStudio Cloud. Uma das primeiras coisas que a gente vai aprender é instalar pacotes. Por quê? Porque o R ele consegue fazer várias coisas já. Só que consegue fazer coisas, vamos falar assim, básicas, e para algumas coisas um pouquinho mais sofisticadas, a gente precisa instalar pacotes. Tá? E para instalar pacote é muito fácil. A gente coloca install.package e entre parênteses e entre aspas, coloca o nome do pacote. Né? Eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são os pacotes que a gente vai instalar. Né? Só que no R tem 2 partes. Né? Você instala um pacote e uma vez que você instalou, você tem que carregar ele no sistema, no ambiente. Né? Então, para carregar, você utiliza esse outro comando aqui. Ó. Só que aqui o nome do pacote ele vai sem aspas. Para instalar vai com aspas e para carregar vai sem aspas. Então, por exemplo, instalar esse pacote aqui que chama Tidyverse. Né? Eu vou instalar esse pacote e vou carregar o pacote.
install. O bom do RStudio, que o R não tem, por exemplo, que ele já me falando algum chute da função que poderia querer, entendeu? Por exemplo, eu simplesmente coloquei install, né? Ele já fala que é o install.package, então já vou e clico, né? E entre aspas, eu coloco tidyverse. Eu marco o código. Eu posso copiar e colar aqui embaixo, mas aqui também tem um botãozinho run, né? Aí eu clico aí e ele já passa automaticamente para baixo, né? E ele vai começar a rodar esse meu código, né? Então ele vai demorar um pouquinho, por quê? Porque ele vai buscar no repositório do R o pacote com esse nome e vai instalar. Né? E vai instalar Professor, todos os pacotes. Diga. Desculpa. Onde é que você apertou para selecionar o pacote? Porque eu apertei Run e ele já foi para a segunda linha. Eu acho que eu perdi essa. Eu marco a linha do código. Aham. E uma vez que marco, coloco o run. Tá. Não, porque o meu foi rápido, então. Tá? Tô Às na vezes, linha 2. Não sei se eu fiz errado. pode ter sido. Mas aí é só colocar Enter e ele leva a linha 2. Ele está instalando aí. Professor, eu não estou usando o Cloud, eu estou usando o Studio. Quando eu coloco esse código, ele não aparece essas coisas vermelhas como está aparecendo no seu, no meu. Deixa eu ver aqui. Será que eu coloquei alguma coisa errada? Você marcou, Tem que aparecer ali embaixo, ó, no... você marcou o código, deu aqui run? Ah, tá, não. Tranquilo, tranquilo. Professor, desculpa interromper. Pode interromper à vontade. Tem gente pedindo para você liberar o acesso aqui na sala. Valeu. Obrigado. Ô, Carlos, só mais uma coisa. No R tem alguma diferença, por exemplo, porque no Excel não tem diferença se você botar letra maiúscula, letra minúscula, mas no Power Query tem. No R tem essa diferença? Tem. Se Tá. você colocar maiúscula e minúscula Não já era, vai dar um erro. Tá bom, obrigada. Instalou no meu já, vocês vão ver porque aqui está escrito DOM. DOM E tá professor, Diga. desculpa, então para ele rodar eu tenho que selecionar o que escreveu e aí aperta no Run. Isso. Ou não, só aperta o Run e ele já roda tudo que tiver que rodar. Se você fazer clique no meio da linha, por exemplo, e dar run, ele também roda. Ah, tá. Obrigado. Então no meu já instalou. Então eu vou carregar. Tá vendo que ele já aparece para mim tidyverse, né? Eu vou marcar o código de novo. E ele vai carregar o pacote. Né? E pronto. No meu já está instalado e carregado o tidyverse. Né? Eu vou esperar que todo mundo termine de instalar. Tá? Porque uma das primeiras tarefas será... Esses laboratórios são bem mão na massa, então eu vou fazendo uma coisinha e já peço para vocês fazerem igualzinho. Porque quando a gente vê o código, todo mundo ouviu e entendeu que era marcar, rodar, né? Mas na hora do vamos ver, às vezes dá um erro. Putz, não rodou, né? A gente tem que ver porque não rodou e tudo mais. Professor, você botou a segunda linha, selecionou de novo Run? Isso, selecionei. Marquei aqui e selecionei. Os comandos só vão quando você seleciona Run. Isso. Na parte de cima você pode escrever tudo, ele não compila nada. Ele só vai rodar quando você pede para rodar. Aí você sempre nesse processo, seleciona e... Isso. Tá. Professor, eu sei que essa pergunta é meio boba, mas é porque eu nunca abri esse sistema na vida. Tranquilo. Então é tudo muito, muito novo aqui. Obrigada. Imagina. Ver tudo, permitir todos. Depois que vocês instalem esse tidyverse, a gente tem que instalar esses outros pacotes, tá? Eu vou colocar o nome no
no chat, para vocês copiarem, fica mais fácil. Professor, o que ele aparece no final, quando eu sei que terminou de rodar por completo? De instalar ou de rodar? Ou de carregar? De instalar, o número 1. Esse daqui vai aparecer DOM, tidyverse, tá. e esse daqui. Tá, obrigado. Isso significa Vou esperar que mais instalou. um pouco. Ele demora Professor, Diga. você colocou no seu site os slides dessa aula, só que eles não estão funcionando, não. Eu tentei entrar e deu erro, não deu como achado. O link? O link dos slides, que está no seu entendi. site. Eu vou... Será que dá para passar por aqui? Eu vou tentar. Será que funciona? Eu acho que não funciona. Eu coloco depois da aula, acho que ainda está funcionando aqui. Vou fechar aqui. Bom, eu coloquei... Jefferson, sim. Na primeira é com aspas para instalar, na segunda é sem aspas, para carregar é sem aspas. Eu coloquei... Professor, Diga. tá indo sim o link que você mandou, é só copiar a parte do site e colocar no navegador que tá abrindo os slides. Tranquilo. Ah, é? É? Legal. Bom, a gente vai ter que instalar esses 3 pacotes também aqui, tá? Logicamente que a gente pode instalar um por um, tá? Mas às vezes quando tem vários pacotes para instalar, é mais fácil fazer isso aqui, ó. Escrevo tudo, né? Nesse formato aqui. Eu vou copiar esse código aqui. Tá? O que eu estou fazendo aqui, ó? Nessa linha aqui, em lugar de instalar os pacotes um por um, que é completamente válido, eu escrevo pacotes igual, um C minúsculo, abro e fecho parênteses e coloco todos os nomes dos pacotes que eu quero, entre aspas, né? Nesse caso, seriam esses 3 pacotes. São o Voz de Nova York e esses dois que não lembro o que são. Então, eu marco essas 2 linhas, por exemplo, e mando para rodar. Professor, Oi, diga. você pode copiar e colar esse código pra gente? Posso, claro. Por favor. Pronto, tá aí. Ai, obrigada. Ô, professor, o pacote Gapminder vai dar um erro e vai pedir para você autorizar a instalação. Não sei se no seu deu também, no meu apareceu. Deu. Ah, tá. Só para todo mundo já. Aqui no RStudio às vezes aparece quando alguma coisinha, né? Quando precisa alguma dependência, alguma coisa, ele já te avisa e pergunta, você quer instalar? Aí você dá instalar, que ele já instala tudo que você precisar. Professor, ele instala tudo que precisa automático, então, porque eu acho que eu estou empacado. O meu, ele diz que precisa do RTools, e eu não tenho. Mas aí ele não instala, ele diz que... Ah, tá. Você tá no computador, né? Tô. Tá. O que acontece é que no Windows ele tem algumas travinhas e ele precisa de um complemento do R, que é o RTools. Ah, tá. Não, então eu vou correr pro Cloud. Eu vou fazer depois isso. eu posto o link do RTools no grupo, tá bom? Tá, obrigado. Ô, Vitor, depois você vai precisar também, para não travar nas próximas dependências, do RDev, né, que é o pacote de desenvolvedor do R, e tem mais um também, porque senão vai ficar dando erro toda hora. Porque quando eu instalei aqui, eu precisei instalar tudo isso para começar a usar também.
Você pode escrever isso, por favor, Jefferson, se não for abusar demais? Esse Jefferson eu tô sabendo pra caramba, hein? Olha, saiu pra quem perguntar, hein? Olha, cara, eu vou te dar uma dica. Usa o Cloud. Tá. Mais fácil. Se você Beleza, não sabe, obrigado. você vai lá usar o Cloud. Professor, deixa eu só entender Obrigado. o que a gente fez. A gente instalou esse primeiro que a gente escreveu, e aí depois a gente colocou mais 3 pacotes diferentes, é isso? Isso. Eu instalei eles. Aham. Ah, tudo bem. E depois Tá. a gente roda os 3, né? Carrega os 3. Ah, tá bom. Ai, meu Todo pai. Botei run. É run? Isso. Marca tudo. É a única coisa que eu sei fazer. Tá ótimo. Marca tudo e manda para rodar. Aí você roda, vai instalar e depois vai carregar. Ah, tá igual o seu. Mas só para entender uma coisa aqui, professor. A gente instalou, então, 4 programas dentro desse programa. Isso, pra 4 quê, pacotes. exatamente? Primeiro, para vocês aprenderem como instala, né? Porque, por exemplo, na matéria, a gente vai, por exemplo, pegar o conjunto de dados de algum pacote, né? Ou querer fazer uma análise que precisa de algum pacote. Então, você precisa instalar os pacotes na vida real. Tá, aí aqui a gente já aprendeu que gráficos bonitinhos. Oi? Aí aqui a gente já aprendeu que para instalar um pacote, para instalar um pacote de pacote, são códigos diferentes, ok? Isso. Para instalar esse install.package para carregar esse library. Com isso, você é só trocar o nome entre parênteses o nome do pacote, aí você instala o nome do pacote que você quiser. Tá bem, professor, obrigada. Uhum. Bom, então, agora que vocês instalaram, vamos ver alguns comandos, tá? Primeiro que a gente consegue utilizar tranquilamente o R como uma calculadora. Fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, né? Esse daqui que vocês vão descobrir quando rodarem o código, seno e cosseno, né? Essa identidade trigonométrica de seno quadrado, mais cosseno ao quadrado, né? Então a gente consegue utilizar tudo isso, tá? No R. Toda essa parte aqui foi instalação. Eu vou dar um clique aqui e eu vou dar o jogo da velha. Jogo da velha aqui é comentário, tá? Instalação. Quer dizer, esse comentário quer dizer, ele não é um código que vai rodar no computador, é um comentário mesmo. Tá? Vou colocar aqui comandos básicos. Professor, no meu aparece que não existe esse Lamon. Quando você bota para instalar. Tenta colocar só ele sozinho, assim que nem ele insert.package Lamon sozinho. Tá bom, vai. Eu vou copiar esses códigos aqui. Em que ser eu vou botar aqui também. Tá. Aqui eu tenho alguns comandos que eu utilizei, né? Veja que aqui embaixo não apareceu nada, não rodou nada. Por quê? Porque aqui, na parte de cima, eu simplesmente escrevo os comandos. Se eu quiser rodar os 3 primeiros, eu marco os 3 primeiros, tá? E peço para rodar. Aí ele vai rodar, né? 2 mais 4, 6. 3 menos 1, 2. 4 vezes 5, 20. Se quiser rodar mais, marco e rodo, né? Vou rodar os 3 últimos. Até agora tudo tranquilo, né? Esse floor aqui, ele é 2.99, né? Ele dá 2. Ele dá 2, né? Se, por exemplo, você colocar floor 5.1, ele vai dar 5, né? Ele vai dar o maior número inteiro que você colocou, né?
Deixa aqui. Tá rodando aí tranquilo para todo mundo? Sim, professor. Beleza. Só que a gente também consegue fazer algumas outras contas, né? Vamos copiar isso aqui. Eu vou passar para vocês irem mais rápido. A gente vai copiar essa linha aqui. Vai colar. E vamos rodar. Veja que não apareceu nada. Eu rodei, embaixo simplesmente continuou. Falou peso, esse simbolinho de menor e um tracinho, né? E esse C, né? Vocês podem fazer menor e tracinho, ou podem fazer igual, tá? Para a gente não faz diferença nenhuma. Tá? Você pode fazer igual também, que dá na mesma coisa. O que você está fazendo é, daqui mais para frente a gente vai ver um pouco de estrutura desse aqui. Esse aqui é um vetor. Você está criando um vetor de dados e chamando ele de peso. Só que você não consegue ver nada. Você escreve aqui embaixo peso. E agora sim, em negro, você consegue ver os números que você colocou aí, né? Por quê? Porque quando rodamos o código, ele simplesmente carregou, salvou tudo no objeto peso, né? Como eu não pedi para mostrar, ele não mostrou. Professor, a letrinha C é só para simbolizar uma lista? Isso. Esse C é o formato que o R utiliza para fazer um vetor, né? Para criar um vetor. Eu não consegui fazer essa parte dos resultados. Vai lá aqui embaixo. Selecionou. Vai lá aqui embaixo, no finalzinho, e escreve peso. Ai, gente, eu tô escrevendo no lugar errado. Tá bom. Ai, escreve aqui embaixo também. Sim. Ah, tá bom, foi. Ou quê? você pode ser que nem eu fiz aqui, 2 linhas, por exemplo, né? Uma linha para salvar o vetor no objeto peso e na segunda linha para mostrar o peso, né? Rodo e automaticamente ele já faz as 2 linhas, né? Entendi. Beleza. Então a gente consegue fazer a soma de peso, né? A média de peso, a mediana de peso, o desvio padrão de peso e um monte de coisas mais, né? Então vamos lá. Geralmente, os nomes das funções são as 3 primeiras letras da palavra, tá? E logicamente que tudo tem em inglês, né? Então soma são os 3 primeiros, soma em inglês, né? As 3 primeiras letras, né? Tirando a média aqui, as 4 primeiras. Eu acho que não, as primeiras não. Mas você vê que os nomes são bem intuitivos, né? A soma é a soma, né? A média é a média, a mediana é a mediana, e ECD, que é a anotação quase que mundial do desvio padrão, é ECD, né? Então, os nomes das funções, pelo menos padrão do R, as básicas, são bem intuitivas, né? A gente roda, escreve tudo isso. Sempre o esquema do R é nome da função, e entre parênteses vai o objeto, o argumento da função, né? Por exemplo, o argumento é o vetor peso. Eu vou aplicar a soma desse vetor peso, né? Vou marcar aqui os 4. Aqui já deu a soma do peso, a média do peso, a mediana do peso e o desvio padrão do peso. Embora a gente não tenha visto isso na matéria ainda, né? Mas acho que todo mundo já viu alguma vez na vida. Mas se você não sabe muito bem como faz a conta disso, a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a gente já está conseguindo andar um pouquinho, com alguns comandos mais básicos. Agora é o seguinte, tem um comando especial, que é esse porcentagem. Tentem escrever esses aqui no R, rodem
E tenta descobrir o que essa função faz. Essa função é bem diferente, esse operador é bem diferente. E tente fazer isso. E depois, eu vou esse vetor aqui, para vocês não escreverem, eu vou postar lá no chat. Vocês vão calcular mínimo, máximo, a soma. Esse aqui que é o tamanho, a média e a variância. Tá? Tentem descobrir aí. Quem descobrir primeiro que fala, pode falar, eu descobri, e aí fala para todo mundo. É o resto da divisão? Exatamente. Muito bem. É o resto de divisão. Eu vou colocar aqui 10, símbolo de porcentagem em 2, vou copiar tudo aqui. 10, 3, né? Tem 11, 3. O primeiro, 10, esse operador 2, né? Ele vai dar 0. Por quê? Porque ele tem divisão exata, né? Então não sobrou nada. Mas aqui sobrou 1, né? 10 dividido entre 3, dá 3, né? Para chegar a 10, faltou 1, né? Aqui deu 2 por quê? Porque 11 dividido entre 3, dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar a 11, faltam 2, né? E aqui o último vai dar 0, porque 9 dividido por 3 é 3, né? Isso daí é útil porque, por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa, você quer ver se o número é par ou ímpar, né? Se ele é divisível por 2, ele vai ser par, né? Então, se o resto é 0, você já sabe que é par, né? Caso contrário, ele é ímpar, né? O seguinte é copiar esse vetorzinho aqui e calcular mínimo, máximo, soma, tamanho, média e variância. Eu vou copiar aqui notas. Lembre-se, função, entre parênteses, o argumento da função. Eu marco tudo. Eu rodo. E a média das notas, por exemplo. As notas foram de quê? Da P1, de alguma matéria que eu dei por aí, eu acho. A média das notas foi 5.2. O mínimo das notas, que disse, foi 5.2. O máximo foi 9.4. A soma das notas foi 130.1. O tamanho das notas quer dizer o quê? Quantos elementos tem esse vetor notas? Esse vetor notas tem 17 elementos. A média das notas foi 7.6. E a variância das notas foi 1.58 e bolinha. Tá? Então, vem que é bem tranquilo. Tá? Todo mundo conseguiu rodar os códigos até aí? Sim. Beleza.
Então, vamos continuar. Simplesmente eu fiz aqui a solução, né? E a gente tem utilizado esse operador aqui, ou esse C, só que eu não expliquei direito o que era, né? E esse C é para definir um vetor, tá? Então, a forma como que o R, a forma como você fala para o R que você está trabalhando com um vetor é colocar um C minúsculo e entre parênteses os elementos do vetor separados por vírgulas, né? E depois você escreve o X, nesse caso o X, né? Para ele printar, para ele mostrar os elementos do vetor, né? E os vetores, eles podem ser de vários tipos. Por exemplo, temos lógicos, temos caractere, número inteiro, número real, né? Qual que seria o lógico? Por exemplo, verdadeiro e falso, né? Se você tem um vetor que é dessa forma aqui, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, ele já sabe que esse verdadeiro e falso é um vetor lógico, né? Ele vai imprimir, e se eu pergunto para ele, que tipo de vetor é esse aí? Ele vai falar, olha, esse daqui é um vetor lógico, né? Não precisa rodar isso aqui, mas é para vocês simplesmente entenderem um pouquinho. Se você escreve, por exemplo, nomes, né? Os nomes tem que colocar sempre entre aspas, né? Nomes, algum texto entre aspas, né? De novo, né? C, entre parênteses, vai os nomes, você imprime isso aqui, aparecem os nomes, e se você perguntar para o R, type of, que tipo de vetor é esse aí, ele vai falar, ó, é um caractere. Professor, eu preciso declarar o tipo de vetor sempre? Não precisa, mas é bom você saber que, por exemplo, né, vamos supor que você está com um vetor que ele está pegando acordos solos dos estudantes, né? Se você calcular a média disso, ele vai dar um erro, né? Porque ele é um vetor de caractere, né? Então, por que não está calculando a média? Porque não faz sentido, né? Então, mais ou menos é para a gente tentar linkar isso depois em alguns conceitos da matéria, né? Se você quiser um vetor de números, né? Ele vai falar que o número inteiro, tá? Por quê? Porque o número real, desculpa. Por quê? Porque os inteiros são todos reais. Mas se você quiser definir especificamente que é inteiro, você coloca 1L, 2L, 3L, né? Aí ele já vai saber que é um inteiro mesmo e vai falar que é um inteiro. Para que isso? Porque um inteiro ocupa menos espaço do que um real, né? Mas para a gente que não vai fazer muita coisa dessas aí, tanto faz. E pode definir todos esses números, né? Embora em português, eu acho que em português a gente utiliza vírgula decimal, né? No R, por padrão, você utiliza ponto, tá? A gente consegue colocar tudo isso aqui, e se perguntarmos, ele vai falar, olha, esse daí é um vetor de números reais. Estou dizendo que eu coloquei aqui de propósito pi, porque pi, se vocês vão aqui e escrevem pi, né? Simplesmente pi, vocês marcam e rodam, ele vai te dar o número pi, né? Porque tem alguns que já são alguns nomes que já são próprios do R, né? Então, como o pi, por exemplo, né? E esse daqui é importante, eu vou copiar aqui e vou passar para vocês. Vamos copiar esse código aí. Esse vetor aí, ele tem tudo, né? Tem um elemento que é lógico, true. Tem o número pi, que é o número real, né? Tem o 3, vou colocar aqui 3L, inclusive, 3L, que é um número inteiro. E tem Carlos, que é um caractere, né? Você consegue escrever isso aqui também no R.
Vamos ver que tipo de vetor ele acha que é. Eu marco tudo, eu rodo, e ele me fala que é um vetor de tipo caráter. Por que será? Eu vou escrever aqui, eu vou copiar aqui o x tracinho embaixo mix, vou marcar, eu vou rodar, e como esse vetor tem uma mistura de tudo, o que ele acha? Ele fala assim, oh, eu não vou errar, eu vou falar que tudo é um caráter, que todos os elementos são caracteres. Por quê? Porque no R, um vetor tem que ter todos os elementos do mesmo tipo. A gente não consegue trabalhar com elementos de diferente tipo. Se tiver uma mistura que nem aqui, ele vai acabar te dando um único tipo. Tá? Então, muito cuidado na hora de trabalhar com algum vetor. Né? Se está trabalhando com número, é todo número. Se está com letra, é todo letra. Se você coloca uma mistura, ele vai pensar que tudo é letra. E bom, isso que vocês já tinham visto, né, que é o tamanho do vetor. Eu vou botar aqui só. Vou passar isso para vocês também, para a gente conseguir acompanhar isso aqui. Então, a gente copia, cola aqui, marca. Vem que temos um vetor de... Quantos elementos será que tem? Vamos ver. X... Esse é um vetor, tem 5 elementos. Às vezes, a gente quer o quê? Quer algum elemento específico desse vetor. Como que faz para pegar um elemento específico? A gente escreve o nome e entre colchetes a gente vai escrever o índice, a posição que a gente quer. Por exemplo, eu quero esse cara aqui, esse 3.76. Ele está na posição 3, né? Então, eu vou colocar 3. E me deu o que eu queria, né? Vamos supor que o Jefferson fala, não, eu não quero apenas um, eu quero 2, né? Eu quero o 3 e o 4, né? Ou do 3 ao 5. Para colocar uma sequência, coloco de 3, 2 pontos, 5. Ele vai pegar 3, 4 e 5, né? Marco tudo aqui. Rodo e pegou 3, 4 e 5. Né? A Jéssica, não sei se tem Jéssica aqui, mas vamos supor que eu falo, não, eu quero 1, 3 ou 5. Quando a gente quer elementos que estão soltos, né? Não é uma sequência do outro, a gente vai ter que colocá-la como se fosse um vetor. E no vetor a gente coloca as posições que a gente quer. Por exemplo, aqui, eu vou querer, dentro do colchete, colocar um vetor que tem os elementos 1, 3 e 5. Então, deveria dar 1.5, esse 3.76, 4.23 e o 5.2. Pronto. Então, a gente consegue pegar elementos do vetor, né? Outro objeto interessante é matriz. A gente discutiu alguma vez na vida sobre matrizes. E como que a gente define uma matriz? Você coloca aqui matrix, né? Aqui coloca um vetor, né? São os elementos. E você vai falar para ele quantas linhas e quantas colunas. Tá? Quantas linhas e quantas colunas. Vamos lá, vou copiar aqui. Eu marco tudo. Rodo. E ele me dá o 1, na primeira linha, né? 1, 3, 5, 2, 4, 6, né? E meu vetor era 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele fez o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi preenchendo assim, né? Foi preenchendo por coluna, né? Professor, por que você colocou o A embaixo?
Porque, olha, se eu não coloco A, vamos apagar aqui, e eu rodo esse código, ele não imprime nada, né? Ele só salvou o objeto que chama A. Para ver o que tem nesse A, eu escrevo A, Enter, né? E agora sim, ele aparece. Eu coloquei simplesmente para mostrar, né, qual que era a matriz resultante essa que eu carreguei aí. E, Carlos, tem como preencher a matriz não por coluna, mas por linha? Tem sim. Ó, tem esse comando aqui, por linha, verdadeiro. Então a gente copia esse e coloca aqui no final, né? Vírgula, por linha. Roda, e vai aparecer o quê? Deveria aparecer a primeira linha, 1, 2, 3, e a segunda linha, 4, 5 e 6, né? Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por padrão, ele vai preencher por coluna. Mas se você pedir porque ele preenche por linha, ele preenche por linha. Agora, tem algumas operações interessantes quando a gente trabalha com matriz. Por exemplo, se você tem uma matriz, você quer saber a dimensão da matriz, né? Ou pelo menos quantas linhas tem ou quantas colunas tem. Então, para saber a dimensão, a gente escreve D e M, de dimensão, né? Entre parênteses, coloca o objeto, né, que tem a nossa matriz, né? A gente roda, vai dar uma matriz de quê? De 2 linhas e 3 colunas, certo? 2, 3. Né? Vamos supor que você, por exemplo, quer colocar aqui e você está colocando um vetor. Né? No caso, x duplo um vetor, né? Ele vai dar fala, olha, você quer calcular a dimensão de um vetor? Não, ué. Você quer calcular a dimensão de uma matriz. Se você quiser saber simplesmente o número de linhas ou colunas, n ou de linhas, o n col de colunas, né? 2 e 3, né? Então a gente consegue fazer tudo isso. Dá para fazer algumas operações de matriz, como transposta da matriz, inversa da matriz, né? A transposta da matriz é um T minúsculo, entre parênteses da matriz, né? E ele vai fazer a transposta. Vocês podem tentar aí. Lembrem-se que aqui, na inversa, eu estou pegando o quê? As 2 primeiras linhas e as 2 primeiras colunas. Por quê? Porque a gente só consegue calcular a inversa de uma matriz quadrada, né? E como nossa matriz não é quadrada, né? Tem mais colunas do que linhas, a gente não consegue fazer isso. Então eu peguei uma matriz quadrada e calculei a inversa, né? Vamos lá. Transposta de A. E inversa é solve A. Marco. Tá vendo? Fala A, você não pode calcular A, porque A não é quadrada. 1, 2, 1. Defino a matriz quadrada aqui. Rodo. E agora sim me deu a inversa dessa matriz quadrada. Vocês lembram que uma matriz multiplicada pela sua inversa dá identidade, certo? Vou fazer isso mesmo. A matriz A, que eu vou simplesmente pegar as 2 linhas e 2 colunas, e vou multiplicar pela inversa da matriz A. Tem que ser copiar aqui, que fica mais rápido. Marco tudo. Ele dá identidade, né? Nesse caso, como as matrizes são de dimensão... o produto de matrizes tem que ser de dimensão 2 por 2, né? Também anda uma matriz 2 por 2, com as diagonais 1 e fora da diagonal 0, que é a definição de uma matriz de identidade. Né?
E, logicamente, se eu tiver uma matriz B, né, aqui, eu consigo até multiplicar as matrizes. Lembrando que sempre para multiplicar matrizes, vou colocar aqui, vamos supor, né, eu quero multiplicar A por A, vamos supor. Só que A, vocês lembram, qual que é a dimensão de A? Dimensão A. A é uma matriz 2 por 3. Né? Será que se peço para o computador multiplicar, ele vai multiplicar? Ele dá um erro. Por quê? Porque lembre-se que para multiplicar matriz, o número de linhas o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então ele não calculou nada. Eu vou copiar essa outra matriz aqui. Eu vou plotar aqui, tá? E calcular a dimensão para vocês verem, tá? Eu defino uma matriz B, né? Eu vou imprimir ela, printar ela, e vou pedir para o R calcular a dimensão. Olha, B é uma matriz 3 por 3. E A é uma matriz 2 por 3. Então eu consigo multiplicar a matriz A por B, né? Ele vai me dar uma matriz 2 por 3 também. 2 por 3. Geralmente, quando você tenta fazer uma operação matemática que não faz sentido, o R vai dar uma mensagem falando, olha, toma cuidado aí, porque isso não faz sentido. Falei, multiplicar ou parar funciona? Não funciona. E existem outro tipo de coisas no R, como listas, por exemplo, ou arrays, que não vou escrever aqui, mas à medida que a gente for utilizando nas aulas, a gente vai discutindo um pouquinho delas, tá? Geralmente com vetor e matriz a gente vai resolver bastante coisa. E essa função aqui, rnorm, ele gera números aleatórios, tá? Tem uma distribuição normal 0 e 1. Acho que vocês já viram em probabilidade a normal 0 e 1, né? E aqui o trabalho é criar um vetor, que vamos chamar x normal, formado por 4 elementos de uma distribuição normal padrão. Tá? Só que antes disso, só para deixarmos mais animados, x. X. Vou criar aqui 1000 elementos de uma distribuição normal. E vou utilizar esse comando hist só para plotar a cara dele, tá? Só para vocês verem. Coloquei rnorm, 1000 números, para ver um vetor x, e vou fazer o histograma desse x. E para quem já lembra de probabilidade, vê que esse daí era a cara de uma distribuição normal, né? Então vamos lá. Eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer rapidinho sozinhos. Tá? Tem que utilizar essa função rnorm, criar um vetor que chama x normal, que seja formado por 4 elementos, né? Ou seja, o argumento do rnorm é 4. Depois criar uma matriz M com 2 colunas. A gente tem que definir número de colunas igual a 2, né? E o vetor que a gente vai colocar na matriz é aquele x-norm. Né? E depois vocês vão multiplicar esses dois caras aqui. E vamos falar o que acontece. Quem conseguiu aí, pode falar, hein? Se estiver com problemas também aí, pode falar.
Alguém conseguiu aí? Ainda não. Sei quase o final da aula, então a gente não tem pressa. Isso, Igor, eu coloquei o erro enorme, eu atribuí o erro enorme a uma variável, eu chamei de x para mostrar no hist, isso. Eu não consigo, quando eu mostro aqui, eu não consigo ver quando alguém escreve, tá? Então, se alguém vê que alguém escreveu, me dê um toque aí, eu consigo fazer aí rápido. Professor, você pode voltar ali só para eu ver quantas colunas e quantas linhas são na matriz? Nesse slide, mas esse daí? Tá bom, 2 colunas. Uhum. Vou deixar mais um pouquinho. Eu vou tentar fazer aqui com vocês também. Normal, criamos uma matriz M. Matrix X normal. Com 2. M por M. 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 Bom, o primeiro que pedi esse exercício era criar um vetor chamado x normal. Tinha que ser utilizar a função renorm e pegar 4 números aleatórios da normal, né? Vamos rodar isso aí. Só para ver se tem alguma coisa, eu vou escrever aqui embaixo x normal. Professor. Diga. Por que M? Eu não entendi isso. Por que M aqui? Uhum. É o nome que estou dando. Tudo que está antes desse simbolinho aqui, ou igual, é o nome que estou dando desse objeto. Meu objeto, vetor de 4 elementos normal, eu estou chamando de normal, né? X normal. Essa matriz aqui, eu estou chamando de M. É o nome que eu estou dando. Você poderia colocar... Quem que está falando aqui? Mariana. Mariana. Você poderia colocar aqui Mariana. Tá, você sempre tem que dar nome à função que você está fazendo. Isso. Como eu vou reutilizar esse M, eu estou dando um nome... Entendi, né? Tá bom. Uhum. Entendi, obrigada, professor. Imagina. Eu plotei aqui meu X normal. Quem fez também... Alguém deu igualzinho dos meus números? Acho que não, né? Não, você pediu aleatório, acho que não vai vir, não. Exatamente. Né? Ele não vai dar, porque ele gera números aleatórios. Né? Então, para todo mundo aqui, deve ter dado uma coisa completamente diferente. Mas não tem problema, por quê? Porque o objetivo desse exercício é você praticar como criar vetor, como criar matriz e tudo mais. Professor, eu fiz diferente do que você fez. Porque quando você definiu ali x normal, a variável x normal, e você botou igual a r norm, você só definiu o número de elementos que você queria.
eu defini o número de elementos e defini onde começava e onde terminava, de 0 a 1. Porque se você apagar tudo aí, ela te descreve como é que você pode fazer, que nem o Excel te mostra como é que você pode montar a fórmula. Aí eu achei que eu tinha que definir também. Isso. Eu não coloquei aqui 0 e 1, porque por padrão ele ia me 0 e 1. Mas daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente descobre isso. Quem que falou aí? Tá. O Jefferson? O padrão, então, é 0, né? Isso. O meu deu erro, professor. Qual que deu erro? Nesse erro enorme? Ah, calma aí. Você não tem que selecionar tudo e colocar run? Isso, seleciona tudo. O meu deu errado nas duas últimas funções. Você conseguiu o x normal? Conseguiu? Ah, não, eu errei aqui. Eu botei enorme. É normal. Tá bom. Tranquilo. Esse era o erro. Agora foi. Foi. Vocês veem que eu fiz dois produtos diferentes, né? M, asterisco M, e M, percentagem, asterisco M. Né? Alguém consegue... Isso é meio difícil, mas alguém consegue saber qual que é a diferença entre esses dois? É meio difícil porque os números que estão aí são meio chatos de multiplicar, tá? Mas M asterisco M, ele está multiplicando elemento a elemento. Por exemplo, o elemento 1, cada elemento está multiplicando por ele mesmo. Né? Vamos supor, se fossem duas matrizes, A e B, estaria multiplicando o elemento 1, 1 de A com o elemento 1, 1 de B. O elemento 1, 2 de A com o elemento 1, 2 de B, né? Já essa última linha, ele já faz o produto de matriz, né? Que é completamente diferente do que produto elemento-elemento, tá? Então, no R, existem esses dois tipos de produto. Produto elemento-elemento e produto de matriz, tá? Esse daqui é elemento a elemento. Isso aqui é produto de matriz. Tá bom? Todo mundo conseguiu? Falou certinho? Rodou aí, Mariana, Beatriz, Vitor, Luísa? Sim, professor. Beleza. E bom, para vocês se Professor, eu divertirem... tô quase chegando. Tá bom. O importante é chegar. E para vocês se divertirem em casa, o Jefferson falou uma coisa interessante. Ele falou, professor, eu fiz diferente do que você, porque eu defini os parâmetros. E os outros estão falando, como é que o Jefferson ficou sabendo disso, né? Talvez, quando ele estava escrevendo, apareceu para ele, né, que tinha que preencher. Mas, às vezes, você pode utilizar a função help. Você coloca help, né? Olha aqui, help, e o nome da função, que no caso era EGNORM. Né? Aí eu marco, rodo. E aqui no lado inferior direito vai aparecer o help da função. Né? Fala, olha, estamos falando da distribuição normal. Essa família normal tem D-norm, P-norm, Q-norm e EG-norm. E aqui, né, no EG-norm, eu falo os argumentos da função. O primeiro é o N, né? E aqui fala argumentos N, número de observações. A média, que por padrão já é 0. E o desvio padrão, que por padrão é 1. Mas a gente consegue trocar esses valores, né? A gente consegue colocar, por exemplo, aqui, né? EG-norm 10. A média, quero que seja 5. E esse D, quero que seja 2, né? Eu rodo isso. E está me dando números aleatórios, mas agora não mais de uma normal 0 e 1, mas de uma normal 5 e 2. Né? Então, o help, ele ajuda bastante para conhecer a função. Né? Então, aqui, deixei para vocês brincarem um pouquinho. O que essas funções fazem? Tá? Destaco aquele EGUNIF, SQRT, PNORM, 5 maior que 6, Summary,
Help RUnif, tá? Para vocês aprenderem um pouco, brincarem um pouco. Se quiserem fazer agora, também dá para fazer. E isso era o que eu tinha preparado para hoje, né? Era bem introdutório. Quem já sabe programar deve ter achado fácil demais. Mas quem nunca viu, eu espero que também todo mundo tenha conseguido acompanhar, tenha conseguido chegar lá. Eu vou corrigir o link que está no site, eu vou postar os slides, caso quem queira ver. Eu não consigo postar o slide em HTML como está aqui, eu vou imprimir como PDF e colocar o PDF, tá? Mas é isso. Alguma pergunta? Ficou muito difícil? Ficou tranquilo? É só com a prática, né, professor? Olhando assim... Sim. Dá para entender, mas foi dificinho, né, de primeira. Mas com a prática eu acho que dá para pegar sim. Legal. A ideia é que vocês pratiquem no... Deixa eu ver aqui. Eu sei que aqui tem um link no livro, material do R, livro. É o do professor da... Esse professor? Do Paraná. Ele escreve algumas coisas do R, é um livro bem interessante, é bem antigo também, né? Se não me engano, eu aprendi R com esse livro, uma versão mais antiga. Então, ele fala algumas coisas interessantes, usando o R básico, né? Então, dê uma olhada, quem gostou, brinca um pouco mais. Aqui fala de vetores, matrizes, data frames, listas, funções, né? Então, não sei se foi a Mariana, ou a Patrícia, ou a Luísa, alguém falou aí das meninas, tem com a prática, né? É assim mesmo, com a prática. Então, quem tiver aí, pega o livro, vai copiando o código, entendendo o código, e assim que você vai ficar mais familiarizado com o R, vai ficar bem mais fácil, a gente consegue fazer mais coisas. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer uns gráficos bem legais, tá? Eu não vou utilizar o gráfico padrão do R, que não são tão bonitinhos assim, mas eu vou ensinar como fazer uns gráficos. Na nossa matéria a gente vai fazer muito gráfico e tabela, então é legal aprendermos a fazer gráfico. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta, alguma dúvida, reclamação? Não, tá tranquilo, é só a prática mesmo, mas acho que tá de boa. Beleza. Então, obrigado, pessoal. Jefferson, quer falar alguma coisa? Fica só mais um pouquinho para eu falar um negócio com você rapidinho. Claro. Tirar uma dúvida. Fico. Pode falar pro pessoal, desculpa. Bom, essa foi a aula de hoje. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Quem quiser ouvir a pergunta do Jefferson, pode ficar também. Tá? E é isso. Obrigado e até a terça-feira temos aula, viu? Não é feriado pra gente, não. Obrigada, professora. Até terça. Bom fim de terça. semana. Tá bem, Obrigada, tchau. professor. Tchau. Professor. Tchau, professor. Falou, Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Falou, boa noite. Ô, professor, o que acontece? Não é nenhuma dúvida, não. É só para... Não sei se para a galera ficou claro, é que tem alguns termos que você estava usando que, assim, para quem já entende o mínimo de programação, ou quem já estudou, por exemplo, VBA para Excel, alguma coisa assim, entende rápido. Mas para quem nunca pegou nada, fica um pouco confuso de entender, entendeu? Então, tipo assim, quando você definia um vetor aqui, por exemplo, para Mariana não ficou tão claro assim o que era um vetor, entendeu? Tipo, por que você estava chamando, por que você podia atribuir qualquer nome? É só, tipo, porque eu entendi muito fácil, mas eu acho que não saca o mínimo de programação, ou quem não lidar com Excel todo dia, por exemplo, não vai pescar tão rápido, entendeu? É só um comentário que pode te ajudar ou pode te atrapalhar, não sei. Sim. Não, obrigado. Aí, se você perceber, ou alguém perceber que se você pegou uma coisa que eu falei, mas você acha que alguém não poderia ter pegado, pode falar, pessoal,
só vai usar isso aqui, né? Aí, como eu já uso, eu tenho um viés de pensar que todo mundo vai pegar, né? Mas, eu também. valeu, Eu viu? também estava nessa, que eu estudo programação e daí eu me coloco no lugar de quem nunca viu, sabe? Sim, claro. Tá certo, Mas valeu. obrigado. Valeu Até aí. terça-feira. Até.